Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje, nesse podcast literário e live aqui no Instagram, vamos falar sobre criação de sistema de magia para literatura fantástica. Como apresentar a magia sem ficar incoerente, sem ficar muito Deus Ex Machina, tá? De forma que o leitor sinta que há uma coerência, né? E há uma lógica dentro desse universo, né? Porque é magia que pode também resolver as coisas de maneira assim, não pode tirar da cartola uma solução louca, tá? Que o leitor ou o espectador, quer que seja, não engole, tá? E isso é uma coisa que é curiosa, porque começando assim do conteúdo mesmo, tá? A gente tem que entender que o leitor e o espectador, quando ele começa a ler uma história, assistir uma série, jogar um jogo, quer que seja, rola um pacto silencioso, tá? Entre o leitor e o escritor. Do tipo, olha, eu vou abstrair a realidade, tá? Vou suspender a descrença dentro do que a gente combinar aqui. Então, o leitor ele está disposto a aceitar que existe magia, que nem no Harry Potter, que existe a força, como no Star Wars, sabe? Mas depois que esse acordo é feito, tipo, ok, entendi o que existe e o que não existe aqui nesse universo. O leitor espera que essas regras sejam seguidas, sabe? Senão ele se sente traído. Você disse que era de um jeito e você disse que era de outro, tá? Então, eu sinto muito isso, inclusive, na saga Star Wars, porque se você for ver, o que a gente entende como a força é o que foi apresentado ao longo da trilogia original, episódio 4, 5, 6. Mas eu já, assistindo hoje em dia, né, como adulto, eu já acho que a força não é muito bem explicada no Star Wars. O Luke Skywalker, ele do nada inventa um poder novo que ele não tinha antes, quando é conveniente pra ele, sabe? Tem o final do filme que ele meio que usa um poder para se comunicar à distância, né? Poder telepático, que não tinha aparecido ninguém usando até então, sabe? E aí a gente meio que aceitou depois, né? E aí isso, depois da trilogia clássica, isso se tornou canon. A magia funciona dessa forma, os poderes Jedi mais conhecidos são aqueles que estão na trilogia clássica, tá? Mas você pode ver, os leitores e os espectadores, no caso do Star Wars, né? Eles reconhecem aqueles poderes Jedi como os poderes oficiais. O que veio depois disso, né? Muitos fãs nem conhecem, porque tem muito fã que só vê os filmes mesmo, sabe? E pode causar um estranhamento quando muda aquilo que é apresentado, né, na trilogia clássica. Ainda seguindo o Star Wars de exemplo, uma mudança, né, que foi assim, uma explicação aprofundada, que há quem debata, que sempre esteve lá, só não tinha sido explicado ainda, mas que incomodou muita gente no episódio 1, quando o Qui-Gon Jinn fala de fugiu o nome, os midi-chlorians, se não me engano, midi-chlorians, né, que é uma coisinha, é algo que está no sangue dos Jedi, né? E é o que faz a força. Então, quanto mais midi-chlorians tem no sangue do Jedi, mais poderoso ele é. Enquanto menos midi-chlorians, menos poderoso. E muitos fãs se incomodaram com isso porque tinha essa visão de que a força era um poder místico, nada científico, e que qualquer um poderia despertar a força, qualquer um poderia usar a força, que não tinha nada biológico que determinasse quem é mais ou menos poderoso em relação à força, tá? E aí, quando isso foi explicado no episódio 1, muitos fãs não gostaram, porque já tinham o que foi estabelecido na trilogia clássica como o cânone, como as regras, tá? Então, por isso que é muito importante ter essas regras de magia bem esclarecidas e bem definidas. Primeiro, eu acredito que primeiro o escritor tem que definir isso para si, tá? E tem que apresentar isso de forma interessante para o leitor. É isso que a gente vai falar agora. Então, logo de cara, o primeiro tópico que assim, é interessante saber que o Sanderson, que é um escritor que se destaca hoje em dia e que fala muito sobre o sistema de magia, eu não vou ficar citando muito ele aqui nessa live, mas isso é um detalhe que eu acho relevante no que ele fala, bem interessante, é que existe o sistema de magia soft
e heavy, né, hard, que é ser magia simples e complexo. Então, basicamente, você, como escritor, pode definir a magia no seu universo. As regras, elas são algo simples, algo básico, né, algo que é de fácil compreender, ou você vai usar um sistema de magia complexo, elaborado, rebuscado. E aí é uma decisão sua, tá? Que é uma decisão, assim, que vai te acompanhar pro resto da sua escrita, né? Então, decida com sabedoria, né? E pense no seu gosto, antes de mais nada. Pense no que você vai apresentar pro seu público, tá? E pense até onde você quer ir com isso tudo, tá? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito do sistema de magia do livro O Conjurador, do Taran Mataro. Eu acho que é de tudo que eu já li, é o livro que melhor explicou um sistema de magia, tá? Eu já li vários livros já com magia, claro, mas o Taran, ele realmente explicou como é que funciona a energia mágica, né, a mana. Ele explica a relação do Conjurador e os demônios, que são os pets, que se conectam o Conjurador ao mundo espiritual, sabe? Então, ele explica, por exemplo, magia de cura, sabe? Ele explica como é que funciona. Então, se você quer, por exemplo, quebrar um braço, você não pode usar a magia de cura para consertar esse braço, porque ele vai consertar, entre aspas, o seu braço, mas se o osso estiver fora do lugar, ele meio que calcifica fora do lugar. E aí você, tipo, quebrou, estragou seu braço, né? Então, se for em casos de ferimentos muito graves, tem que deixar primeiro o corpo curar, e quando estiver já mais ou menos curado, a magia pode entrar. Então a magia de cura serve para curar ferimentos superficiais, né? Ou para um final de processo de cura, né? Acelerar no final, né? Acelerar no final a cura. Então o Taran, ele explica muito bem. Tá, eu nem sei dizer se ele explica de forma simples ou complexa. Eu achei muito esclarecido, eu não achei difícil de entender, sabe? Achei que ficou no ponto. Então, mas também não achei tão simples assim. Então eu acho que, não sei também se seria um meio termo entre um sistema de magia simples ou complexa, tá? Mas é importante você ter essa definição. Tipo, eu, Bernardo, particularmente, nem explico a magia quando eu escrevo tanto quanto o Taran. Eu explico bem menos do que ele, sabe? A magia que eu apresento muito mais na prática do que na teoria. Eu escrevi um conto, inclusive, que é Má Reputação, da Ravenna, que é uma elfa sacerdotisa. Eu até explico um pouco mais da magia nesse conto, mas assim, eu explico um pouquinho da filosofia da magia e narro como que a Ravenna aprendeu a usar a magia. Então, assim, mas eu não fiquei definindo regra, eu não fiquei explicando muito. Eu até cito, tipo, a magia exige o seu fôlego intelectual, tá? Enquanto lutar vai exaurir a energia do seu corpo, a magia vai exaurir a energia da sua mente. E você vai ter uma exaustão. E assim, eu até uso algo muito, que pra mim é a lógica do mundo real. Sabe quando você, tipo, estuda pra caramba? Quando você lê pra caramba e você sente a cabeça cansada? Entende? Você não tá fisicamente cansado, mas você tá intelectualmente cansado, não é verdade? Então, acho que é bem nítido isso. Existe o cansaço físico, se você correr, se subir a escada correndo, né? Se você se exercitar, né? E existe o cansaço intelectual, não é verdade? Então eu peguei isso e fui além, né? Se existe nós temos um certo fôlego intelectual, entre aspas, a gente pode se sentir cansado intelectualmente. Eu apliquei isso à magia, tá? Mas não fiquei explicando nada muito além disso. Então eu diria que eu uso um sistema de magia mais simples, particularmente, tá bom? Comenta aqui embaixo, quem tá participando da live, quem quiser interagir, quais histórias com magia vocês gostam, quais universos com magia que vocês gostam, quais que vocês já leram, quais vocês já assistiram, quais vocês gostaram mais, tá? Para eu saber, para eu conhecer um pouco melhor vocês também. O Marlon Beck 10 falou: boa noite, mochileiros. Boa noite, Marlon. Eu achei interessante até certo ponto como que a magia do Game of Thrones foi apresentada, porque se manteve algo bem misterioso, né? A história inteira, até pelo menos da série, ficou bem misterioso e funciona de maneira bem pontual, sabe? E
funciona pro plot. Não tem ninguém que lança magia de forma aloprada, né? Ninguém tem poder mágico adoidado, não é que nem o Harry Potter. Mas quando aparece, é para mover a história e é de forma que a apresentação ficou interessante, gostei bastante. A LKSS falou aqui: Harry Potter, estou lendo. Eu confesso que eu nunca li Harry Potter, talvez um dia eu leia com minha filha, talvez. Eu tô lendo com ela no momento eu tô lendo com ela O Pequeno Príncipe. E tem mais alguns livros para ler com ela também, além desse, né? E aí, de repente, quando terminar de ler o que eu tenho que ler com ela, talvez eu pegue um dia o Harry Potter também. Acho que acabou sendo, né, um grande referencial de magia nos dias de hoje. O Gomes Carneiro Lucas, 95, comenta aqui: Má Reputação é o conto que eu mais gostei. Gostei da Calite, explicando para Ravenna sobre a importância da vontade. Sim, fico lisonjeado do fundo do coração, tá? Há um discurso, né, sobre a força de vontade, né, do mago, né, do conjurador, né, de quem conjura magia. E que, na filosofia dela, tudo se resume à força de vontade. Né? Tudo depende da força de vontade de cada indivíduo. É um pouco da filosofia mágica que eu citei agora há pouco. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. A LKSS comentou aqui: sabe que é interessante Artemis Fowl? Ele mistura magia e tecnologia. Seria até bom um vídeo falando sobre. Eu nunca li Artemis Fowl, né? Eu nunca li, preciso ler. Inclusive, comecei a ler, eu li tipo um capítulo e larguei. A Quadrilogia Mago é outro livro que eu também estou devendo a leitura, mas que eu vou pegar agora, ano que vem, 2021. Acho que 2021 eu vou ler essa saga e vou ver, né, se tem algo interessante sobre magia também. Deve ter, lógico, né? A saga se chama Mago, né? Mas vamos ver se o modo. Eu quero dizer o seguinte: se o modo como a magia é apresentada nesse cenário, nesse mundo, nessa saga, se vai servir pro que eu escrevo. RGT Araújo comentou: li o Hobbit, tô lendo Senhor dos Anéis. Na boa, é top. Poucas pessoas sabem da dimensão da obra do Tolkien. O Tolkien, o que eu mais gosto nele é do world building. Né? O Tolkien criou um mundo realmente que é inspirador em todos os sentidos, né? E é pioneiro, né? Porque ele não foi o primeiro de todos, tá? Já tinha livro com elfos, com sociedade mágica, com magos, já tinha isso antes do Tolkien já. Mas ele que se tornou, né, o mais consagrado de, acho que todos os tempos, né? Então ele tem esse mérito de ter trazido para a cultura pop. Graças a ele nós temos na cultura pop a fantasia como nós temos hoje em dia. A fantasia seria muito diferente sem o Tolkien. Então, realmente eu admiro muito isso. E o que eu mais gosto no Tolkien é o world building. Isso aí ele realmente é sensacional. O Dudes86 falou: Feiticeiros de Terra-Mar. É interessante. Já ouvi falar desse livro, preciso adquirir ele. É um dos livros que também preciso conhecer a fundo. Marlon Beck falou: The Witcher, Senhor dos Anéis, Crônicas de Gelo e Fogo, Contos de Terra-Mar. Até o momento ainda estou introduzindo no universo de Era do Abismo. Gostei do capítulo 2, estou no capítulo 3. Fico honrado, estou ansioso e curioso pela sua opinião sincera e impiedosa. O Witcher é um que eu li pouco, eu gostei bastante do que eu li da Yennefer, né, dos feiticeiros, e do Witcher, né, ele tem aquela alquimia dos bruxos, né, eu achei bem interessante. Queria entender um pouco melhor como é que funciona a magia no mundo do Witcher, né, pelo que eu entendi, os feiticeiros são aqueles que dominam a magia mesmo, e o Witcher, eles só arranham só a superfície da magia. Eles até usam mais pouco, achei bem interessante. Acho que preciso ainda ler mais e conhecer mais. CS Barbosa 79 comentou: Tolkien é muito bom, ele descreve ambientes muito bem. Eu admiro muito a narrativa do Tolkien, mas eu confesso que eu canso. Tipo, eu leio, aí os hobbits subiram a colina e desceram a colina e atravessaram o rio e vieram na esquerda e passaram no bosque e dormiram na árvore e subiram outra colina e desceram outra colina. Eu gosto muito, tipo, um capítulo, né? Mas aí chega um ponto que eu falei: meu Deus do céu, quando que eles vão chegar num lugar, sabe? É um tour. É um tour pra Terra-média, né? O Tolkien é um guia turístico da Terra-média.
Acho sensacional. Eu até compreendo que, por exemplo, eu e o Bernardo gostam muito de cenas de ação. Então eu gosto de narrar cenas de ação, gosto de ler cenas de ação. E eu boto muito cenas de ação, né? Suponho que tenham leitores que vão ler minhas cenas de ação e vão falar, putz, de novo, né? Mais uma lutinha aqui. E tudo certo, né? Então eu suponho isso. Da mesma forma que eu gosto muito de cenas de ação, o Tolkien gosta muito de cenas de caminhada, cenas de jornadas, né? Ele gosta muito de explorar. Ele era um cara que gostava de caminhar, de passear no bosque, ele gostava de explorar assim, a natureza ao redor dele, sabe? Ele tinha isso. Então eu suponho que ele inseriu isso também nos livros dele. O Vitor Gonçalves de Abreu falou: gosto muito de Tolkien, mas a narrativa em alguns pontos é bem lenta. Exatamente, concordo com você nesse ponto. Enfim, falando sobre agora, então, realmente sobre criar as regras da magia no seu mundo. Eu vou falar aqui 4 tópicos principais. E o primeiro é: defina as regras gerais. Você está criando um mundo com magia, está criando, seja fantasia urbana, fantasia medieval, fantasia sombria, pode ser uma história de terror com bruxos, bruxas, quer que seja, tá? Vai escrever e vai apresentar magia. Defina as regras gerais, tá? Então, quais são as regras mais básicas, mais simples? Aquela regra que, assim, por mais que uma pessoa não saiba conjurar uma magia, ela ainda assim consegue entender, né? Como eu falei antes, qualquer personagem da Era do Abismo consegue ver a magia e, por mais que não saiba conjurar uma magia, vai entender mais ou menos que a magia tem seus limites. Da mesma maneira que o braço cansa de lutar uma hora, a magia, o conjurador também cansa de ficar invocando os poderes mágicos, por exemplo, tá? Mas, por exemplo, existem tipos de magia, né? Existe magia, a magia existe, tem subtipos de magia, tem escolas de magia, por exemplo. Na Era do Abismo, eu defini que existem alguns tipos de magia. Existe magia arcana, existe a magia divina, tá? A magia arcana é magia no sentido mais clássico da coisa, é o poder mágico do inato a magia arcana é você manipular a realidade ao seu redor, basicamente. Magia divina, ela vem de uma divindade, é um sacerdote que ele cultua uma entidade e ganha os poderes dessa entidade. Eu considero que a magia da natureza também é algo à parte. Então, quando um conjurador ele é tipo um xamã, tipo um druida, né, tipo um caçador e invoca o poder mágico, esse poder vem da energia natural do mundo. Não vem nem de uma divindade, nem de uma entidade, tá? Não vem da magia arcana. Tem também a magia psiônica, que é o poder da mente, e que é realmente o poder bruto, enquanto a magia arcana, ela meio que é uma energia que existe, que permeia o universo, né? A magia psiônica, ela vem puramente da mente do conjurador. E também tem a magia sombria, que é a magia profana, que é a magia que vem realmente da energia negativa entrópica do universo. Então eu defini esses 5 tipos de magia para a Era do Abismo, e cada conjurador se conecta com um tipo de magia. Recapitulando: magia divina, arcana, natural, psiônica e sombria. Foram essas que eu defini para a Era do Abismo, no seu universo. E eu, particularmente, Bernardo, eu considero que magia, no fim das contas, se manifesta de forma diferente, tá? Tem fontes de energia diferentes, mas magia eu considero que é manipular a realidade, é isso aí, sabe? Sem muito... também, ao mesmo tempo que são coisas diferentes, elas estão em uníssono, sabe? Elas estão juntas mesmo assim. Você pode considerar que existem tipo escolas de magia também. Existe a magia que é controlar os elementos da natureza, por exemplo. Existem magias que é para você enfeitiçar uma pessoa, são um encantamento. Por exemplo, na Era do Abismo, a Rosa era uma cartomante adivinha. Então, os poderes dela são focados em adivinhação, em prever o futuro, descobrir o passado, né? E também conseguir, né, adivinhar o presente também. Então, ela é uma maga adivinha.
Eu defini isso na Era do Abismo. Mas esse é um ponto que, apesar de eu já não me apego tanto, sabe? Eu não fico também definindo... eu nunca parei e expliquei. Por exemplo, até quando eu escrevi o códex do final do livro, quando eu escrevo... no final dos meus livros tem um códex, que é um capítulozinho, um apêndice, explicando um pouquinho do universo. Falando das raças, falando dos reinos, falando das entidades e tudo mais. E quando eu falo de magia... Nesse códex eu não cito escolas de magia. Não cito, tem mago que é invocador, tem mago que é necromante, tem mago que é adivinho, sabe, abjuração, etc. Tal. Eu não entro nesse mérito, tá? Pra mim isso não é um foco particularmente. Então é algo que está no mundo, mas eu também não fiquei explicando demais. Mas pra você isso pode ser totalmente relevante, né? Em outros universos isso é muito relevante, tá? Então existe a magia da adivinhação, do encantamento, magia da invocação, magia elemental, necromântica, etc, etc, etc. E cabe a você usar a sua criatividade e definir como que você vai usar ou não. Então, define... E eu acho que a melhor maneira de você realmente criar as regras da magia do seu mundo é você pensar quem vai ser o principal personagem na sua história ou os principais personagens da sua história que vão manifestar essa faceta do seu universo, né? É uma história de fantasia, tem um mago. Então então cria esse mago, compreende como que ele se relaciona com a magia e aí você, ao mesmo tempo, cria o sistema de magia pensando nesse personagem e apresenta também através desse personagem. Então eu diria que as regras gerais seriam a forma como esse mago, esse conjurador, ele manifesta essa magia e que todo mundo ao redor dele compreende. Todo mundo ao redor dele entende mais ou menos como funciona. Não consegue fazer, não consegue replicar, mas consegue. Todo mundo sabe, né, que espada e escudo são feitos de aço, ou de bronze, ou de outro material. É feito de metal, né, geralmente. Nem todo mundo sabe empunhar uma espada, empunhar um escudo e lutar. Então, essa é a diferença, tá? Quando o mago olha um guerreiro, o que ele vê, o que ele compreende, né? E quando o guerreiro olha para o mago, o que ele vê, o que ele compreende. Eu vou ver aqui os comentários e vou passar para o próximo tópico. Rolou aqui bastante comentário. Deixa eu ver aqui. O Wanderson Soa falou: você lê algum livro do Brandon Sanderson? Não cansa, é empolgante, complexo, mas explica de uma maneira perfeita, mesmo em Elantris, o primeiro livro dele. Não, nunca li nenhum romance do Sanderson, já li os artigos dele sobre escrita criativa, mas os romances dele eu não li e estou devendo. Isso aí é mais eu vou focar em ler fantasia em 2021, tá bom? Então aí eu vou tirar muito das minhas dívidas de leitura ano que vem. Gomes Carneiro Lucas 95 falou: eu também gostei do treinamento da Ravenna para aprender a lutar e usar magia. Pareceu-me um anime, pois os protagonistas de anime fazem um treinamento árduo, por isso amei. Amo cenas de treino. Fico honrado, eu tenho poucas cenas de treino, para ser verdade, não é o tipo de cena que eu costumo narrar. Mas como realmente a Ravenna, ela é uma conjuradora e foi a primeira conjuradora que eu apresentei assim, em detalhes, né, nesses prelúdios que estou escrevendo, eu senti essa necessidade de explicar um pouquinho como que ela começou a usar magia, como que ela saiu de uma pessoa normal para aprender a conjurar as magias dela. E eu também achei importante apresentar a Khalid, porque a Khalid ela já está num nível bem avançado, obviamente. Mas quando você apresenta um mentor, uma coisa interessante que pode ser feita é mostrar isso. Aonde que o herói ou heroína está e para onde ele pode ir, aonde ele pode chegar. Quem também fez muito isso, é outro autor que eu recomendo muito, até por magia também, por narrar magia, é o R.A. Salvatore, da saga A Lenda de Drizzt. Então, no primeiro livro do Drizzt, enquanto ele treina a luta de espadas, ele tem o mestre de armas deles, é o Zeknafen, que você sente isso. O Drizzt ele tem tudo para se tornar o Zeknafen, tanto no nível de habilidade, nível de luta, como também no nível de personagem. Que ele é um cara amargurado, ele é um cara que ele faz parte do sistema corrupto que ele odeia, né? Então, você fica nessa. O Drizzt pode se tornar esse cara no futuro. Ele pode também se tornar uma pessoa amargurada e escravizada pelo mundo ao seu redor.
Então é bem interessante ver esses paralelos, né? A ideia da Khalid foi um pouquinho essa, mostrar um pouco do que a Ravenna pode se tornar no futuro ou não. Sem o contexto todo do Drizzt, né, dos Drow, etc. Mas é outro autor que eu recomendo muito, é o R.A. Salvatore. Gomes Carneiro Lucas, 95. Você assiste e vibra com o desenvolvimento do herói. Acho interessante isso, mostrar, né, a progressão dos personagens. É importante, até pro leitor entender a importância disso que ele tá fazendo, disso que ele tá aprendendo a fazer, sabe? Que se você já apresentar o personagem muito completo, sabe, muito pronto já, o leitor ele não absorve a importância de tudo aquilo que está acontecendo. Esse que é o ponto. Então, para o leitor entender realmente, isso aqui é importante por causa da história, né? Então a história tem que ser importante. O leitor ele se importa com a narrativa, se importa com o personagem. Não adianta você botar um mundo com magia muito interessante, bem explicado, bem apresentado, e a história ser desinteressante, tá? Lembre-se que o leitor primeiro se conectou e se interessou com o Harry, com a Hermione, com o Rony, e depois ele se apaixonou por Hogwarts, tá? É assim que funciona a conexão do leitor. O Wanderson Souza falou: meu mundo não tem sistema de magia, já que magia não é comum no mundo. É bem mais pé no chão, mas ainda existe. Mas se existe, é importante você definir as regras, tá? É importante definir como que ela funciona. Já que ele existe, como é que ela funciona? Esse que eu da questão, definir como que a magia funciona para você mesmo apresentar de maneira mais interessante para o seu público, né? Suponho que vai ser algo raro, mas quando aparecer, é interessante que tenha alguma coerência. Descrevendo mundos quando eu tô aqui. O meu também, Wanderson. Ela é parte da natureza, mas não é facilmente explicável. Eu vou chegar lá. Nem tudo tem que ser explicado. Nem tudo tem que ser explicado pro leitor. Como disse o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Isso também se aplica à magia, tá? Então, o leitor não precisa que tudo seja explicado. Eu vou dar aqui um exemplo que eu deixava para depois, mas já que você tocar nesse assunto, no livro, por exemplo, A Deusa no Labirinto, da Karen Soarelli, tem um momento que rola uma invocação, tá? Muito épica. Tipo, que é uma coisa assim, que eu nunca tinha ouvido falar que já tinha acontecido no mundo de Arton. E aí, essa invocação épica, tá? Não vou dar spoiler aqui, mas qual o ponto? A Karen Soarelli, ela não explicou quais são as regras para essa invocação épica. Ela não explicou, tipo, o que precisa para fazer essa invocação épica, quais são as condições, né? Ela não explica assim as regras da coisa, mas ela narra acontecendo. Ela narra a invocação sendo feita, narra a invocação acontecendo e narra as consequências dessa invocação épica. E a cena, assim, espetacular em todos os sentidos, tá? Mas é aí que tá. Tem essa questão do mostre. Eu não digo mostre e não explique, que é a regra, que é dita, né, no storytelling, na escrita criativa. Eu digo mostre primeiro, explique depois. Mostre na prática, depois explica a teoria. Então, nesse caso, foi algo totalmente fora da curva. Não foi explicado com clareza, mas foi mostrado com clareza. Então, ficou sensacional. Então, pensa nisso também, tá? Mas que você nem queira explicar nada pro leitor, e tudo bem, não precisa explicar nada pro leitor, ele tem que sentir que há uma coerência ali, que é algo, senão vira Deus Ex Machina, senão a magia acontece quando é conveniente, e o que acontece uma vez não acontece outra, tá? Eu tive um debate, inclusive, com um colega meu, porque ele falou, né, no que ele criou, que a personagem ela não tem controle do poder. E aí eu reclamei com ele depois. Fiquei, cara, por que esse poder funcionou em um momento e não funcionou em outro, sabe? Parecia que foi comodismo da história. O poder aconteceu quando era conveniente em um momento, né? E quando não era conveniente não aconteceu em outro momento. E ele me disse o seguinte: eu falei que ela não tinha controle. Aí eu falei, tá bom, mas
Você não disse que o poder era instável. É diferente ter controle e o poder ser instável, percebe? Olha que detalhe pequeno, capcioso, e que fez toda a diferença. Por exemplo, o Homem-Aranha não tem controle sobre o sentido aranha dele. Ele o tempo todo está ativado, o tempo todo o sentido aranha está funcionando, né? Mas se o sentido aranha falha, é porque tem algo de errado acontecendo. Mesma coisa do Demolidor. O Demolidor não tem controle dos sentidos dele aprimorados, né? Daquele radar que ele tem, pela audição dele e tudo mais. Ele não tem controle, mas o poder não falha. Se falha, quando falha, é porque tem algo acontecendo de errado. Perceberam a diferença? Então, o que esse meu colega tinha que ter explicado no começo o poder é instável. Ela não tem controle e ele é instável. Ele pode funcionar, ele pode não funcionar. Ela não pode contar com ele. Aí, e de qualquer forma, ia ficar sendo um plot device que eu não gosto, tá bom? É uma ferramenta do plot, da narrativa, que acaba ficando muito conveniente, acaba ficando um Deus Ex Machina, sabe? Mas, sinceramente, se eu tivesse explicado de uma forma diferente, eu não teria me incomodado. Então, é importante sentir isso. Aí é sempre o seguinte, como é que os personagens eles percebem esses poderes mágicos? Como é que eles sentem? Como que eles percebem? Se você for apresentar algo que não vai fazer sentido e que você não quer que faça sentido, os personagens têm que manifestar isso, tá bom? Eles têm que falar, poxa, mas não entendi, fiquei confuso, sabe? Não teve lógica isso, sabe? Foi imprevisível, não posso confiar nesse poder, né? Manifesta essa confusão do seu leitor através do personagem. Aí o leitor consegue acompanhar, ele consegue sentir, ok, não fez sentido, mas o que é bizarro não fazer sentido e os personagens continuarem seguindo em frente de boa, sabe? Eles estão de boa porque eles já sabem que é assim já, mas o leitor não sabe. Aí, pro leitor compreender, alguém tem que explicar pra ele de alguma forma, alguém tem que mostrar pra ele de alguma forma, ok? O B. Maltos falou aqui: percebi que em meu conto não defini as regras do meu mundo mágico, então agia jogada em nossa realidade sem coerência e com uma falsa naturalidade. Pode ser interessante você começar a definir, né, as regras da magia e depois revisar o conto. E aí ver, né, se está seguindo alguma coerência, alguma harmonia. Depois de criar as regras gerais da magia, eu acho muito importante criar as regras específicas da magia. Aquela regra que realmente não vai ficar clara para a maioria das pessoas, né, que um camponês não vai nem saber que existe, mas que para quem entende o assunto, quem é estudado, quem é disciplinado, ou então quem é usuário, né, que nunca estudou na teoria, mas que está, né, usando na prática, conhece. E aí sim você entra nesses detalhes mais minuciosos, né? Quais são as regras mais específicas? Por exemplo, existe algum tipo de condição para a magia acontecer? O conjurador, ele tem que ter algum item na mão dele, por exemplo, Harry Potter tem que ter a varinha, por exemplo. Então o conjurador ele só consegue conjurar magia se tiver um item na mão. É um cajado? É uma varinha? É um livro? O que é? Né? Ou ele consegue, mas ele tem dificuldade em conseguir sem esse item mágico, sabe? Isso que é uma coisa assim, que até pode ser interessante você introduzir. Por exemplo, usando isso de exemplo, o mago só consegue usar magia com um cajado. E sem o cajado, ele pode tentar, mas ele tem dificuldade. Então ele muito possivelmente vai falhar. E aí na sua história, você pode botar uma cena em que todo mundo acha que o mago só usa magia com o cajado na mão. O mago tá sem o cajado. E aí ele tenta usar a magia. E aí na hora H, assim, no último momento, no último instante, ele consegue e salva o dia, né? E aí ele consegue virar o jogo a favor dele, sabe? E aí se percebe, as pessoas achavam que a magia só funciona com o cajado. Mas na verdade não é bem assim. Na verdade o mago ele sabe, ele tem dificuldade, mas ele pode tentar. E naquela situação ele estava num momento de desespero e ele precisou, sabe? E aí já é uma regra bem específica, que muitos não vão saber. Acho que quem usa magia sabe.
Da mesma coisa, por exemplo, existe algum tipo de criatura mágica que usa magia, né? Vamos supor que tem um gênio, ou tem uma fada, ou tem um dragão, né? Criaturas que usam magia, né? O dragão, ele usa... Tipo, o dragão, a magia do dragão é só cuspir fogo, ou ele consegue conjurar algum tipo de magia além, né? Daquela baforada elemental dele, sabe? Então... E como que essas criaturas se relacionam à magia? Como que elas conjuram a magia delas? Tem alguma diferença também, né? Tipo, talvez a magia deles vem de outra dimensão, por exemplo, né? Como é que funciona a magia nessa outra dimensão? Então pensa nas regras que vão ser realmente até mesmo mais importantes, tá? Mas que não são tão perceptíveis a olho nu. Entendeu? Que as magias que um guerreiro não saberia explicar, mas que o mago precisa compreender. Então essas regras mais específicas são também importantes, e aí acho que já está entrando até naquela parte mais avançada, tanto no sistema como na narrativa. Pensando em como que você vai apresentar isso na sua história, eu recomendo que as regras gerais sejam assim, apresentadas, fiquem claras, sejam apresentadas no começo da história. Não precisa dar uma explicação infodump, não precisa explicar cada vírgula, cada nuance, tá? Mas mostra como funciona. E aí, quando você estiver mais avançando na história, mais chegando na metade da história, você começa a apresentar uma ou algumas regras específicas. Então, deixa o seu leitor compreender as regras gerais a princípio, e depois você mostra, olha, a magia não é tão simples assim, a magia não é só isso, tá? A magia também tem certos aspectos mais aprofundados que nem mesmo os magos aprendizes compreendem. Você precisa realmente ter... Por exemplo, tem um mundo que é Dragon Age, tem um livro que a Jambô traduziu, que é O Trono Usurpado. Aí nesse mundo, todo mago está suscetível à possessão demoníaca. O mago ele é conectado com o mundo espiritual, que é o turvo, que eles chamam, e através desse mundo espiritual, essa conexão dele com esse mundo espiritual, um demônio pode conseguir possuir esse mago, por isso que todo mago é temido, sabe? Então, mas agora, como é que funciona essa relação da magia do mago e o turvo e esse demônio, esses espíritos, sabe? Aí já é mais regras específicas, tá? Então, eu lembro assim, tipo, tanto que nesse livro nem chega a explicar muito a fundo essa relação. Então você percebe, é uma regra que existe no mundo, mas esse livro nem entrou nesse mérito, porque não foi necessário pro livro em específico. Para quem conhece o mundo mais a fundo, essa regra faz toda a diferença. Enfim, então é esse tipo de regra que é mais específico. Compreende? Então vamos lá, voltando, usando isso de exemplo. A regra geral é: o mago usa magia porque ele tem algum tipo de conexão sobrenatural com o mundo espiritual. Regra básica. Regra específica: um demônio pode conseguir possuir ele por causa disso. E existem condições para que isso aconteça. Também não é assim, algo tão simples, não é tipo, usa magia, pronto, tem um demônio te possuído. Mas é um risco. E qual que é, até onde vai esse risco? Ok? Vou ler aqui os comentários e vou passar para o terceiro tópico. Wanderson Souza falou: a Ciri no The Witcher não tem controle desses poderes e demora muitos livros até conseguir controlar a sua capacidade. Isso é interessante. O bacana dela é que ela começa como criança, né? Então faz todo sentido que ela vai aos poucos aprendendo. Então acho que esse é um bom exemplo, né, de como que... Porque no caso do Witcher, né, tem o Geralt e tem a Yennefer, que desde sempre, já são apresentados bem acostumados com os poderes deles, né, cada um na sua devida proporção. Então ter a Ciri crescendo com isso, né, crescendo dessa forma, é algo bem interessante para o leitor acompanhar, para o leitor sentir isso que eu falei. O leitor ele entende aonde a magia chega através do Geralt e da Yennefer, né? Mas vê essa fagulha inicial através da Ciri. Isso é bem interessante.
Gomes Carneiro Lucas falou aqui. Fazer um personagem overpower, que é, no caso, muito poderoso, tá? Que não sabe controlar o próprio poder, é uma opção? Se não, como fazê-lo? Olha, é sim uma opção, tá? Mas tem que pensar bem como é que isso vai funcionar na narrativa. Um exemplo de como isso foi feito e eu detestei é no livro do Diablo. Tem A Ordem, se não me falha a minha memória. Tem 2 livros de Diablo publicados no Brasil. É A Ordem e a outra é Tempestade de Luz, se não me falha a memória. Não gostei de nenhum dos dois. E no caso da Ordem, acontece que meio que a menina da história, a Leia, ela tem poderes, mas que é usado como Deus Ex Machina, sabe? Então, quando tudo tá perdido, quando não tem chance de salvação, ela desperta os poderes dela e salva o dia. Mas isso anula por completo a emoção da história, o desafio da história, porque os heróis, eles não venceram por mérito próprio, sabe? Venceram porque ela despertou o poder louco e venceu todo mundo, sabe? Ou seja, se o herói cruzasse o braço, sabe, não fizesse nada, tudo ia dar certo no final, no caso dela, tá? Então, no caso dela, achei que ficou péssimo. Do Diablo 3 é A Ordem. Isso é como não usar um personagem que é muito poderoso, tá? Que, no caso dela, vira um Deus Ex Machina. Não use como um Deus Ex Machina. Não use como algo que vai salvar o dia de forma que seja frustrante pro leitor. Então, alguém que tem muito poder e não controla o poder... Cara, um exemplo de um mangá nacional, que eu acho que isso foi uma coisa que teve de interessante, é um mangá que divide opiniões, mas teve um ponto que eu achei interessante. Tem uma personagem que ela tem um artefato mágico. E esse artefato, ela consegue usar magia através desse artefato, mas, às vezes, sai qualquer magia. Então, qual que é a impressão que a gente tem? Que esse artefato é muito poderoso. Quando ela consegue dominar ele, ela usa como ela quer. Quando ela não consegue, esse poder funciona de forma aleatória. Ok? Depois você descobre que não é isso que aconteceu. Que essa aleatoriedade nunca foi de fato algo aleatório. Mas isso é revelado no final da história. Então, ela era overpower, porque ela tinha um artefato mágico muito poderoso. Mas ela não tinha controle dele. E ele funcionou para encaminhar a história. Mas no final teve uma explicação. Tá bom? E não teve momento algum do tipo, ela estava cercada por inimigos que iam matar ela, e aí o artefato funcionou e salvou ela. Não, isso não aconteceu. O que acontecia era ela ir para um lugar certo na hora certa de forma imprevisível, né? E que na verdade não foi imprevisível, foi tudo calculado, né, por alguém no final. Isso foi interessante. Então, tem uma explicação bem interessante nesse caso. Então, pensa nisso, pensa em como que você vai apresentar esse poder sem controle, de modo que não estrague a história. O que eu recomendo, no seu caso, é bote situações em que esse poder seria conveniente e ele não aparece. Outro exemplo é o quadrinho Magneto Testamento, que é muito bom. Conta a origem do Magneto, né, do vilão da Marvel, dos X-Men, mas conta a origem dele nos campos de concentração nazistas. Então é um quadrinho, uma HQ, que até funciona muito mais para expor, né, a crueldade do nazismo do que realmente falar sobre poderes e mutantes, tá? Mas é interessante ver como é que era o Magneto ainda sem controle dos poderes dele, tá? E rola momentos em que os poderes seriam muito bem-vindos, mas não acontece. Então, o que eu recomendo é isso. Não abuse do Deus Ex Machina. Até recomendo que, na verdade, esses momentos de o poder veio na hora certa, do jeito certo, que seja não um descontrole, mas que seja realmente o personagem dominando o poder. Tipo, na hora H ele aprendeu a dominar, usou e conseguiu. Outro exemplo disso é no filme, na animação, longa-metragem, do Homem-Aranha no Aranhaverso. Ao longo do filme, o Miles Morales não tem controle dos poderes dele. E a história vai se desenvolvendo em cima disso.
Quando chega no final da história, ele, né, precisa vencer, ele precisa salvar o dia, né? E tem esse momento dele amadurecer e dele começar a controlar os poderes dele. Então, a minha recomendação para personagem que não tem controle sobre os poderes é 2 recomendações. Tenha cenas em que o poder seria muito bem-vindo e ele não aparece, e o herói tem que se virar por conta própria. Isso mostra que ele ainda é de carne e osso, mostra que esse poder não tá só à mercê da narrativa, tá? E que a narrativa está à mercê dele. Mas pode ser que ele simplesmente não aparece, ponto final, e isso ferra o personagem. É interessante. E nos momentos decisivos da narrativa, que seja o personagem tendo algum controle, por mais que não seja um controle absoluto, mas que ele comece a controlar esse poder por conta própria. Que aí mostra que a vitória dele foi mérito dele, e não de um poder mágico conveniente. É isso que eu recomendo. Eu vou falar aqui o terceiro tópico, e depois eu vou voltar aqui para os comentários. Além de ter as regras gerais e específicas, eu recomendo fortemente que existam regras secretas. Regras que ninguém disse e que possivelmente ninguém compreende, mas que estão lá e que vão influenciar a sua narrativa. Um exemplo que me veio agora em mente de uma história que tem regras interessantes e que muitas regras não são explicadas é o Death Note, o mangá e o anime, em que ou aquele monstro, acho que não me lembro agora, mas aquele Anjo da Morte do Death Note, ele escreveu as regras gerais do Death Note no Death Note, né, no caderno. Ele escreve, aí vamos lá, regras gerais, as regras que estão escritas no caderno, que o Anjo da Morte escreveu. Regras específicas, o próprio Light Yagami, o próprio Kira, ele começa a deduzir regras que não estão explicadas. Ele começa a ligar os pontos, ele começa a deduzir, sabe? Ele começa a realmente compreender as regras que não estão escritas no papel, mas que ele vai na lógica, na associação, tá? Então, isso já são as regras específicas. Então vamos lá. Regras gerais, o Anjo da Morte, alguém falou aqui no comentário, o Marlon Beck falou, o Shinigami, Deus da Morte, obrigado. Regras gerais. O Shinigami escreveu as regras gerais no Death Note. Regras específicas. Aquelas que o Light não leu, mas deduziu e usou ao longo da história. Regras secretas. O Shinigami, depois ele fala, tem regras que não estão escritas. E nem os Shinigamis sabem todas as regras. E a gente vê essas regras acontecendo ao longo da história, né? Por exemplo, o que acontece se um Shinigami, ele, por exemplo, acabar se apegando, se afeiçoando a um mortal. Então isso é um ponto que é apresentado lá pro meio, pro final do Death Note, e que ninguém tinha citado, e que a gente não para de pensar, a gente nem leva essa hipótese. E se o Shinigami acabar realmente tendo algum sentimento de afeto por um mortal, o que acontece com ele, né? Então isso é uma coisa interessante, né, do Death Note. Percebe que as regras não se tratam só do Death Note. Existe todo um sistema de regras em relação à vida e morte, nessa passagem da vida e da morte, regras sobre os Shinigamis que a gente nem para de pensar. A gente não para para pensar quais são as regras dos Shinigamis. A gente pensa só no Death Note, sendo que o Death Note, na verdade, ele é um artefato dentro desse universo maior. Então, se a gente for pensar, a gente tem o Death Note, tem os Shinigamis, e tem toda a cosmologia ao redor deles. E muita coisa não é explicada. E tá tudo bem. E se a gente for para pensar, mesmo que você leia e assista Death Note, você só conhece, assim, a superfície do iceberg. E tem muita coisa que, com certeza, não foi explicada, não foi nem explorada nesse anime e nesse mangá, por exemplo. Então eu diria, até sobre usando de como que o Death Note apresenta suas regras e como que cria e apresenta. Eu diria que o Death Note seria a regra geral, que é apresentada e que você, até o final da história, já entende bastante como é que funciona. Os Shinigamis seriam as regras específicas e a cosmologia ao redor seriam as regras secretas, né? E no caso,
até por causa disso, né? O Shinigami, ele sabe mais ou menos como é que ele funciona, ele sabe mais ou menos como que os pares deles funcionam, mas eles não entendem tudo que está ao redor deles. Nem eles mesmos entendem toda a cosmologia ao redor deles. Então aí já entra já um bocado nessas regras secretas, que só vão ser relevantes mais da metade pro final, né? Depois da metade da história. Por exemplo, usando aqui Senhor dos Anéis de exemplo, a gente pode dizer que quando a gente conhece ali o Gandalf, né, a gente vê as regras gerais da magia através do Gandalf. Quando ele explica, né, como é que funciona o Anel do Poder, né, os Anéis do Poder, a gente está conhecendo ali as regras gerais da Terra-média. Quando a gente começa a conhecer um pouco mais aprofundado, né, os detalhes do... Por exemplo, muita gente não sabe que existiram outros magos além de Gandalf e Saruman. Eles são citados assim, muito por alto. Os fãs de Tolkien sabem disso, é claro. Mas para quem assistiu a trilogia Senhor dos Anéis, acho que eles nem citam os outros magos, né? O Marrom, o Radagast e os azuis, né? Que os azuis nem o Tolkien explicou direito, né? Mas, percebe? Então seriam regras específicas. Existiram 5 magos na Terra-média. Isso já é regra específica, né? O mais poderoso era Saruman, o branco. O mais fraco era o Gandalf, o cinzento. E o Gandalf, ele se torna branco, ele ascende ao mais poderoso. Regra específica. E que a gente nem sabia que isso era possível. A gente nem sabia que o Gandalf poderia ficar mais poderoso ao longo da história. Regras secretas, Silmarillion, pelo amor de Deus. É um livro só sobre regras secretas do Tolkien. Aí você vê muita coisa que aparece nos Seus Anéis, que é citado por alto, o Tolkien apresentou, explicou em detalhes, né, cada artefato, o que foram os Silmarils, né, nessa conversa, né, como é que é o gênese da Terra-média e tudo mais. Seriam, no caso, as regras secretas, que aí você vê, o Elrond, ele cita, eu estava lá 5 mil anos atrás, né, a Galadriel é mais antiga do que a Lua. Então, assim, vamos lá, como que a Lua da Terra-média chegou lá? Isso é um exemplo de uma regra secreta, né, que a gente nem para pensar, né, mas pro universo do Tolkien faz diferença. Eles citam muito da luz solar, né, a luz que a Lua reflete, eles até citam. Então você percebe que essas questões permeiam a Terra-média, mas não são explicadas de hora nenhuma. Então, o fato da Lua ter surgido em algum momento, né, ao longo da Terra-média, os elfos já estavam aqui quando a Lua surgiu, seria um exemplo de regra secreta da Terra-média, que alguns conhecem, mas que nem nunca... Eles não explicam, né, mas o Silmarillion explica, o Silmarillion narra esses eventos. Então seria aí um outro bom exemplo de regras secretas e dessa relação. Regras gerais, regras específicas, regras secretas. Eu digo que regras secretas são aquelas regras que só os seres mais poderosos conhecem e que talvez nem compreendam com exatidão. Então, você vê, Elrond, Galadriel, Gandalf, eles têm conhecimento sobre as regras secretas da Terra-média. O Bilbo, o Frodo, eles nem fazem ideia. Ao menos não no começo da aventura deles. Entendeu? Alguma dúvida? Quem tiver qualquer dúvida, senhoras e senhores, comenta aqui embaixo que eu respondo, ok? Então, antes do último tópico, para finalizar a live, eu vou ler aqui os comentários. Wanderson Soa perguntou: como é o sistema de magia na Era do Abismo? Que eu ainda não li, mas pretendo ler. Ficarei honrado com a sua leitura e estou curioso pela sua opinião sincera e impiedosa. No caso, eu considero que a magia, ela exaure o conjurador através, só que no nível intelectual, emocional e ou espiritual, tá? Eu explico que basicamente o corpo humano assim, o ser humano, né? O ser mortal, né? Humanos, elfos, anões. Os mortais, eles são feitos de 4 coisas: matéria, o corpo; intelecto, o cérebro; emoções, que é o coração; e o espírito, que é a sua essência. Então a magia, ela é justamente um mortal manifestando uma dessas 3 últimas desses 3 últimos elementos, 3 últimos aspectos. É um mortal
manifestando o poder do seu intelecto, das suas emoções, do seu espírito, e manipulando o universo ao redor no nível palpável, no nível substancial. E isso exige a sua energia, né? Tanto que o ser humano, os mortais, quando eles se corrompem, quando eles cedem à mácula, algum desses atributos é maculado. Ou o corpo é maculado, tipo, uma bruxa que é uma figura deformada, é porque ela maculou o corpo dela usando os poderes sombrios. Ou então uma bruxa que parece uma pessoa normal, mas ela enlouqueceu, ela maculou a mente. Ou então a bruxa que manteve o corpo e a mente intacto, mas que se tornou um ser vil, um ser de crueldade e um ser assim, depravado em todos os sentidos. As emoções foram maculadas. Ou um ser que vendeu a alma pro abissal e perdeu o controle de si mesmo, né? O espírito foi maculado, por exemplo, tá? Então, em níveis gerais, eu diria que magia é você manipular o universo ao redor com o poder da sua mente, ou do seu espírito, ou do seu coração, das suas emoções. É isso, né? E isso exige seu fôlego, isso exige as suas energias. É bastante isso. Como eu falei no começo, né, eu mantenho algo bem simples, bem leve, né, e uso isso para narrativa. Talvez um dia eu sinta a necessidade de ir mais a fundo, mas até agora eu não botei nenhum personagem que é um arquimago, que é um ser ultra poderoso, então até agora não precisei ir além disso. Então eu mantenho isso, por enquanto eu tô mantendo isso. Futuramente, quem sabe, eu tô pensando em botar alguns personagens para ficarem mais poderosos. Já Ravenna, com certeza. Eu criei um personagem que ele é um elfo, que eu vou usar ele futuramente nos livros, que ele vai ser potencialmente assim, o mago mais poderoso. A Ravenna, ela não é só maga, ela é maga guerreira. Então ela não vai, o nível mágico dela não vai ser um nível, né, muito extraordinário. Eu até preciso, né, pensar em novos magos para a história, né? É uma raça que eu explorei pouco. Mas esse mago, ele quer redescobrir os segredos élficos que se perderam ao longo da história. Então ele vai viajar pelo mundo para reencontrar relíquias élficas, reencontrar tomos élficos que se perderam com a história. E aí esse cara, possivelmente, eu quero escrever ele do começo e quero acompanhar ele até ele se tornar realmente um ser como foi dito acima, né, um ser overpower. Mas eu vou acompanhar ele do comecinho e ele vai se tornando overpower com o tempo. Acho que vai ser através dele que eu vou explorar mais, né, a fundo a magia da Era do Abismo. Gomes Carneiro Lucas, 95, comentou: já leu Duna? Não. Dizem que ele inspirou Star Wars e Game of Thrones. Tem um livro, pretendo lê-lo em 2021. Vai ter filme, né? Também. Talvez eu aproveite e leia antes de ver o filme. Gomes Carneiro Lucas perguntou: você acha que o Scanor do Nanatsu no Taizai bem construído? Ele é overpower, mas há condições específicas para usar o poder. Nunca assisti, nunca li, então não posso comentar. Vou ficar te devendo essa. Marlon Beck: também acho o universo do Death Note pouco explorado. Teriam várias possibilidades. Verdade. Mas assim, eu achei que pra história ficou ótimo. Então, eu até acho que a história podia ter metade do tempo de duração que teve, sabe? Sinceramente. Então, pra história, eu achei que ficou assim, no ponto. Mas podemos explorar mais. Tanto que no Japão tem vários filmes, tá? Tem, acho que uns 4, 5 filmes no Japão, né? Filmes japoneses, não é o que a Netflix fez, tá? E que suponho que esses filmes vão além do que a gente conheceu no mangá e no anime. Dutch86 comentou: o fato do Tom Bombadil ser imune ao poder do anel seria uma regra secreta? Não. Eu vou falar disso agora. Vou aproveitar essa ponte, tá? E vou falar o quarto e último tópico aqui na live de hoje. Depois de definir regras gerais, regras específicas, regras secretas, acho importante você definir também exceções às regras. O que foge das regras? Quando que essas regras não se aplicam? Alguns mundos fantásticos têm ambientes, têm lugares de magia morta.
por exemplo, né? Então, naquele lugar específico, a magia não funciona. É uma exceção à regra. Então, a magia não se aplica àquela região, por exemplo. No caso do Tolkien, o Tom Bombadil, ele é uma exceção à regra. Por quê? Ele não é humano, ele não é elfo, sabe o que ele é. Ele não é homem-urso, que nem é o Bjorn lá. O que diabos é o Tom Bombadil? O Tolkien nunca explicou o que ele é. Então ele é uma exceção à regra. Ele é um mistério para todo mundo. A gente não sabe, será que o Elrond sabe o que o Tom Bombadil é? Será que o Gandalf sabe o que o Tom Bombadil é? Será? Possivelmente ninguém sabe. Os Bjorns, né? Aquele homem-urso, ele é explicado. Ele é uma regra, eu diria que específica. Ele faz parte de um povo que é raro e que é pouco explorado, mas ele ainda está em harmonia lá com a Terra-média. Ok? Então, assim, por exemplo, você pode ler até que o Bjorn, né? Ele aparece no Hobbit. Então você pode ler o Senhor dos Anéis inteiro sem saber que ele existe. Então eu diria que ele é uma regra específica. Ele está em harmonia, ele faz parte do mundo, mas não aparece. As aranhas do Senhor dos Anéis, eu diria que são também regras específicas. No caso, o Tom Bombadil, ele é exceção à regra. Até o Gollum, eu diria que ele é também uma exceção à regra, porque, a princípio, ele não deixa claro se ele é um hobbit, se ele foi humano ou não. Isso não fica evidente. Há debates, há evidências de que ele era um hobbit. Há essas evidências, tá? Mas percebe que o Gollum, ele se tornou uma criatura à parte. Ele não... Seja lá o que ele foi antes de ser o Gollum, ele não é mais o Gollum. Então ele se tornou uma exceção à regra, ok? Então são dois exemplos, no caso do Senhor dos Anéis, de exceções à regra. No caso do Game of Thrones, a gente tem aquelas regras gerais, né, das pessoas, de Westeros. No caso, eu diria que pensa aqui alguém que seja... Porque, por exemplo, no caso, né, o Bran, ele é um troca-peles. Então, mas eu não acho que ele é exceção à regra. Eu acho que ele é uma regra específica. Né? Existem pessoas que conseguem ter esse poder, né? É troca-pele que eles chamam? Né? De Warg, se não me engano, né? O nome que é troca-peles, né? Que eles chamam. Então, no caso, o Marlon Beck falou aqui, troca-peles e corvo de 3 olhos. Então, eu diria que o corvo de 3 olhos, era isso que era o ponto que estava me fugindo aqui em mente, né? Que eu pensei no Bran, mas eu pensei, não, ele é troca-peles. Mas ele não é só troca-peles, ele é o corvo de 3 olhos. E aí, isso torna o Bran uma exceção à regra. Obrigado, Marlon Beck, me salvou. O fato dele ser o corvo de 3 olhos, só existe ele, que é isso, no mundo inteiro. Torna o Bran uma exceção à regra dentro do Game of Thrones. Na série isso ficou bem claro, no final das contas ficou mal aproveitado, né? Mas o fato de ele ter toda aquela jornada, né, dele ir além da muralha, dele encontrar quem era o Corvo de 3 Olhos, né? Vou parar de falar para não ficar dando aqui spoiler, né? Lembrei aqui, o Vanessa Soube também me salvou. Ressuscitar é uma contradição, na minha opinião. Então, no Game of Thrones tem um cara que ele tem o poder de trazer os outros de volta à vida. E aí, até é explicado como é que isso funciona, mas só ele tem esse poder. E nem explica por que ele tem esse poder, até onde a gente viu, né? Esse é outro exemplo de exceção à regra do Game of Thrones. Então tem um cara que ele tem poder. Outro exemplo de exceção à regra é a Lady Stoneheart, né? A Senhora Coração de Pedra. Ela é também totalmente uma exceção à regra. Veja bem, até a relação dela com esse cara mostra como que ela é exceção à regra. Porque ele tem o poder de trazer pessoas de volta à vida. Há um limite, há uma consequência, não é... Percebe que não é só ressurreição e ponto final, senão ia virar Deus Ex Machina. Mas as condições que criaram a Senhora Coração de Pedra tornam ela exceção à regra até dentro dos poderes dele, que já precisa só essa regra. Então eu diria que o Bran, o Corvo de 3 Olhos, né? Eu diria que o cara que eu esqueci o nome dele, que traz pessoas de volta à vida, e a Senhora Coração de Pedra
são exceções à regra da cronologia do Game of Thrones. Eu diria que o Gandalf ter se tornado o branco foi uma exceção à regra, porque era algo que não estava previsto. Ninguém nunca disse isso. Ninguém nunca disse que um mago pode mudar sua posição, né, na hierarquia. O mago pode se tornar mais poderoso. Ninguém nunca disse isso. Percebe? Então, o fato do Gandalf ter se tornado o branco na história foi uma exceção à regra dentro da Terra-média também. Então, pense em quem são os personagens que vão fugir à regra. Não abuse, né? Eu diria que a gente usa as regras gerais, a história inteira, a saga inteira, tá? Quando você for definir as regras gerais, pensa quais regras eu vou usar sempre. Vão estar presentes o tempo todo. As regras específicas, dá para dizer que elas aparecem assim de vez em quando, né? Algumas vezes ao longo de um livro. Regras secretas, eu acho que elas são interessantes, tipo, uma vez só, sabe? De se manifestar. Como eu citei na Deus do Labirinto. De todos os livros do Tormenta, tá? Essa invocação épica, ela só aconteceu uma vez de toda a saga, tá? Então, regras secretas eu acho que é interessante no máximo uma vez no livro, sabe? Até, eu tenho, sei lá, tenho 5 regras secretas que eu criei, tá? Usa uma a cada livro. Não fica abusando muito não, porque senão vira bagunça, senão perde esse fator, né, especial, tá? A escassez torna algo especial. Um evento que acontece só raramente torna algo mais especial. Então usa essa escassez. E essas são a regra. Eu diria para usar aí uma vez, talvez 2, não mais que 3 ao longo de um livro, tá? E deixa bem claro que aquilo ali é uma exceção à regra, que é bem nítido, né? Não é porque o Gandalf virou o Mago Branco que agora o Radagast vai conseguir também se tornar Mago Branco, por exemplo, né? Eu acho interessante a fanfic do Radagast se tornando Mago Branco. Seria legal, né? Quem sabe, né? Talvez o Gandalf foi embora da Terra-média depois que aconteceu na Saga do Anel. O Radagast decidiu ficar, e aí no momento de crise ele se tornou mais poderoso. Seria uma fanfic interessante, né? Tem uma ideia, né, para quem quer usar futuramente na sua história. Quem sabe, né, não tenha algum personagem que ele tem um nível de poder limitado, mas que ele se torna mais poderoso depois. Quem sabe? Eu gosto disso. Eu gosto quando tem um personagem que quando ele é menos poderoso e aí ascende a poder, né? Tanto na história também, quando tem um personagem que ele é menos importante na história, ele estava lá, mas ele era pouco importante, e aí depois de um ponto ele se torna aí parte do elenco principal. Eu gosto disso. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, não pode ser feito a moda torta, tá? Usa isso de forma que fique interessante para a história, não que bagunce sua história. Enfim, senhoras e senhores, eu vou responder os comentários, vou recapitular e vou encerrar a live. O Gomes Carneiro Lucas 95 falou aqui: é possível criar um universo envolvendo uma guerreira élfica, fantasia medieval e uma pitada de horror cósmico sem ficar estranho? Sim, o nome disso é Tormenta. Leia Leonel Caldela e Karen Soares. Eu recomendo você ler primeiro a trilogia Tormenta do Leonel Caldela. Recomendo ler Crônicas da Tormenta, volume 1 e 2, são vários autores. E depois recomendo você ler A Joia da Alma, Karen Soares. E depois Deus do Labirinto, Karen Soares. E A Flecha de Fogo, Leonel Caldela. É uma saga de... E os livros têm mais foco no lado horror cósmico, são justamente a trilogia Tormenta, tem bastante foco nesse horror cósmico de Tormenta. E também a Deus do Labirinto. Tem um foco aí bem interessante também de como é que funciona a Tormenta nesse mundo. Mas eu recomendo que você leia todos, que são todos muito bons, né? Enfim. Marlon Beck: estou tendo dificuldade para criar o vilão e os seus monstros. Mas por que esse vilão não está se encaixando no seu mundo ou na sua história? Qual que é a questão?
Qual que é o problema? O personagem em si, o lugar dele no mundo ou o lugar dele na narrativa. Tenta identificar qual é o ponto que você não está gostando. Qual é a faceta que está te incomodando? A faceta do personagem, do mundo ou do enredo? Talvez identificar qual lado está te incomodando vai ser o primeiro passo para você encontrar a resposta. Dudes86 comentou aqui, perguntou: exceções à regra não podem se confundir com profecia, por exemplo? Cara, depende de como é que você aborda as profecias no seu mundo. Então, por exemplo, eu acabei de falar do Caldela, da Karen Sorelli e do Tormenta. Tem um deus das profecias, que é o Tiamat. E aí, no caso, as profecias no Tormenta são bem explicados, são parte da regra do mundo. Eu diria que são regras específicas, sinceramente. Porque, por exemplo, alguns devotos desse deus, Tiamat, eles têm poderes de adivinhação, alguns têm poderes de ressurreição, alguns têm os dois poderes, ressuscitam e também veem o passado, presente e futuro, por exemplo. São regras específicas. Então, agora, pode ser que uma profecia preveja uma exceção à regra. Né? Pode ser que, olha, a regra é essa, mas vai ter um dia que essa regra não vai se aplicar, ou então um dia que essa regra vai mudar. Né? Há uma profecia que vai estabelecer uma exceção à regra. Pode ser. Aí, no caso, acho que profecias estão ligadas à regra de magia, né, do mundo, talvez. Podem estar ou podem não estar, pode ser algo só. Pode ser que tenha uma profecia que ela é só dita só e ponto final e acabou, na verdade. Então, enfim. Então, pode ser que a profecia não tenha, assim, uma ligação direta às regras de magia do mundo. Pode ser que o poder de prever, né, de previsão, o poder de falar profecias seja um poder também, uma magia também. Enfim, ou podem ser essa regra, e você que define. Como é que vai funcionar? Como vão funcionar as profecias no seu mundo? O Marcos Pisaski comentou aqui: estou escrevendo a história. Você sugere pensar primeiro no mundo, em personagens ou na história em si? Cara, eu recomendo que você pegue um arquivo de texto e jogue todas as suas ideias nesse arquivo de texto. Tudo que você tem pensado na história, nos personagens, no elenco, no mundo, bota lá. E aí você começa a ver o que está faltando e começa a ver o que está se contradizendo, tá bom? E aí você faz esse momento inicial de um brainstorming. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá lá no canal. Eu ia liberar ele hoje, eu não conseguia, não sei se é o YouTube que tá ruim, não sei. Mas se eu não conseguir liberar hoje, eu libero amanhã. Que é sobre como organizar a sua criatividade. Confere lá no canal. Como organizar a sua criatividade. Se não for o vídeo de hoje, é o de amanhã, tá bom? E eu falo um pouco sobre isso, sobre esse começo, né, de criação. Mas eu recomendo você ter uma base de tudo antes de escrever a história em si. Rascunha aí as ideias gerais que você vai usar. E aí, cara, e pensa, e aí você vai sentindo o que você precisa mais. No final das contas, que cada um de nós tem. Eu não sou um cara que eu planejo tudo antes de escrever. Eu vou escrevendo, planejando e vou revisando o meu planejamento, sabe? Então, geralmente, no caso da Era do Abismo, eu já tenho um mundo bem esclarecido, bem criado já. Não criei tudo ainda, mas eu tendo a criar primeiro e usar depois, no caso da Era do Abismo. E aí eu planejo personagens e enredo, mas eu já tenho bem definido os personagens antes de eu escrever. E aí eu boto a mão na massa e escrevo. Só que isso vai sendo constantemente revisado, constantemente atualizado, né? Então eu também não penso assim, eu não tenho o livro inteiro escrito antes de começar a escrever, por exemplo. Então, no fim das contas, eu acho que cada escritor cria o seu método, cria o seu ritmo e vai aplicando do seu jeito. Então,
segue seu coração, testa, tá? Experimenta e encontra o seu caminho. Mas eu recomendo que você comece com esse brainstorm. Comece pegando tudo na mente e rascunhando no papel. E aí, isso vai sentindo. Preciso definir mais o elenco. Preciso definir mais o cenário. Ou então, não, preciso dar vida. Preciso botar a mão na massa. Preciso escrever aqui o prólogo, o meu capítulo, assim vai. Enfim, segue o coração. Gomes Carneiro Lucas. Estou me tornando que nem o Bukowski em relação à escrita, mas que meu dia seja difícil e eu escrevo antes do término do dia. Esse é o espírito. Esse aí é o ideal, tá? Mantém esse ritmo, que esse é o caminho certo. Senhoras e senhores, recapitulando para encerrar. Eu recomendo que você primeiro decida as regras de magia do seu mundo vão ser simples ou complexas. E quais são as consequências da minha decisão. Pensa nisso primeiro. Depois define as regras gerais. Aquelas regras que até quem não usa magia consegue captar, consegue sacar. Então, quais são as regras mais evidentes, as regras que estão presentes no dia a dia, assim, e que vão estar presentes no seu mundo, do começo ao final do seu livro. Depois define as regras específicas, aquelas que não se manifestam com tanta frequência, aquela que realmente só quem entende de magia, quem já tem alguma experiência com magia, conhece. São as regras mais específicas. Define também as regras secretas, aquelas regras que nem mesmo os magos experientes compreendem, tá? E que vão aparecer de forma muito rara na sua narrativa, no seu mundo. São as regras que estão mais ligadas à essência ancestral do mundo, ou então a outras dimensões, ou então algum segredo que foi bem guardado por algum motivo, talvez, tá? E também defina exceções às regras. Quais são os lugares onde as regras se aplicam de forma diferente? Quem são as criaturas, as raças, talvez, em que as regras se aplicam de forma diferente? Quem são os personagens que, por algum motivo, as regras do mundo se aplicam de forma diferente ou não se aplicam a eles? Por exemplo, define isso tudo, tá? Dá trabalho, não é fácil, mas vale muito a pena. Senhoras e senhores, se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!